Olá, meu nome é Graziela e hoje eu vou passar para vocês algumas dicas práticas de como contar histórias bíblicas para criança, qual a linguagem e os meios adequados. Para começar, é muito importante que você escolha um local físico adequado. Um local calmo, tranquilo, por exemplo, o quarto da criança, que ela já está acostumada ali com as coisas, ou um cantinho da sala que tenha especial para culto. Lembre-se que não pode ter muitos objetos que distraiam ela. Se você for fazer no quintal, no jardim, não pode ter trânsito de pessoas, animais, que isso tudo pode atrapalhar um pouco. Outra coisa muito importante é você escolher previamente a história. Você deve pensar primeiro na faixa etária, se é adequado ou não para a faixa etária da criança. Você deve dar preferência para histórias que sejam realmente uma história. O que é uma história? Com começo, meio e fim, e não um conceito. Conceitos abstratos são muito difíceis de passar para a criança dependendo da idade. Procure narrativas que tenham um desenvolvimento, porque daí vai ficar bem fixado no coração e na mente da criança, né? Outra coisa muito importante é você selecionar partes que não precisam ser contadas, porque as crianças são muito impressionáveis. Por exemplo, na história de Davi e Golias, você para a história ali na pedrada, quando Davi tacou a pedra na cabeça do gigante, ele caiu, morreu e venceu a batalha e o exército filisteu fugiu. Você não continua que Davi saiu correndo, subiu no gigante, pegou a espada e cortou a cabeça dele. É algo desnecessário. Por quê? Você tem que focar na mensagem que você quer passar. Então eu quero passar que Davi teve fé, que Deus ia dar vitória para ele. Então eu foco nisso, eu não preciso colocar um elemento trágico no meio do caminho. Para crianças, né? Claro que futuramente elas vão aprender a história completa. Outra, por exemplo, do Daniel na Cova dos Leões. Você não precisa dizer que depois que Daniel saiu da cova, o rei mandou jogar os traidores junto com a sua família, as mulheres, crianças, tudo foram comidos pelos leões antes de chegar no final da cova. Não. Você vai parar onde? Daniel falou para o rei, o meu Deus fechou a boca dos leões, enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. E o rei ficou tão feliz que fez um decreto, seu império todo mundo deveria adorar o Deus de Daniel, que era o único Deus que poderia salvar. Então você foca na mensagem, não precisa dizer a parte trágica depois, porque é o que fica na mente das crianças. Sabe, uma vez nós estávamos contando para os aventureiros de 8 anos a história dos pioneiros da nossa igreja. E foi um programa bem legal, com visita a museu, com encenação de roupas típicas da época e tudo mais. Chegou no último momento, um dos professores tinha que ensinar o hino que esse pioneiro mais gostava. E aí ele resolveu contar a história do hino. Só que a história do hino, a mulher do compositor morreu afogada, depois ele casou de novo e a outra também morreu afogada, e teve uns 3 afogamentos no meio da história. Eu fiquei tão chocada com o negócio que eu falei, ele acabou de acabar com todo o programa. Por quê? As crianças saíram de lá e eu perguntei, e aí, gostaram? Ah, gostamos. Nossa, que parte você mais gostou? Ah, eu gostei do afogamento, porque é um negócio que fica na mente. Então, você tem que focar no que importa da história, tá? Lembre-se sempre disso. Umas dicasinhas para você selecionar por idade. Até 3 anos, as crianças ainda estão no tato, né? Descobrindo o mundo pelo tato. Então, as histórias que são sonoras, repetitivas, que tenham objetos que elas possam tocar, sentir o cheiro, ouvir o barulho, isso é bem legal para ficar já marcado no coração delas aquela emoção positiva com relação a essa história. Já a partir de 3 a 6, você pode contar histórias um pouco mais elaboradas, com poucos personagens, que tenham um começo, meio e fim, um desencadeamento lógico ali, focada ali também repetindo bem a ideia central que você quer passar. Já a partir do 7, você pode sim usar elementos, histórias de aventura, mais personagens, e eles até ficam ali centrados querendo aguardar o final da história. Uma coisa muito importante é trabalhar a entonação das histórias, a entonação dos personagens, é você usar e abusar das suas expressões corporais, do tom de voz.
O corpo e a voz do contador de histórias são as suas ferramentas. É isso que você trabalha. Se você não tiver mais nenhum elemento externo, o seu corpo e a sua voz são suficientes para você contar uma boa história. Então você precisa transmitir as emoções dos personagens. As crianças ficam muito admiradas com as emoções, elas entram nas emoções do personagem. Então você transmite através da voz, do suspense, do medo. Se você tem que observar se a narrativa deve ser contada mais lenta ou mais rápida e ir seguindo o fluxo ali da narrativa para dar aquela emoção que a história requer. Só tem que ficar atento para transmitir a emoção correta na criança, que nem eu falei lá do afogamento. Aquilo ali era a emoção que eu queria passar, era a mensagem que eu queria passar? Não, então foque nisso sempre, ok? Um outro ponto a se observar é tomar cuidado com a linguagem. O que acontece? O nosso vocabulário já é bem mais rico que o vocabulário de uma criança que está em formação. Então, muitas palavras que pra gente é bem corriqueira, bem fácil de se falar, que a gente fala no dia a dia, a criança não entende. E aí ela vai perder a comunicação ali. Olha só o que aconteceu ontem comigo. Eu estava lendo um livro com a minha filha de 7 anos, ela está no 2º ano da escola. E aí o menininho da história ajudou a achar um cachorro de uma pessoa que ele nem conhecia. E todo mundo ficou feliz com a atitude dele e o livro fala assim: e todos o parabenizaram pela sua atitude de ajudar uma pessoa que ele nem conhecia. Aí a minha filha olhou e falou: parabenizar. Ela teve dificuldade de falar, eu falei: parabenizaram. Ela falou: tá escrito isso aí? Eu falei: tá, filha, olha aqui, ó, parabenizaram. Daí ela leu lá e falou: ah, o que é isso? Para mim parece assim, parabenizaram. Parece que pegaram um monte de coisa junto e juntaram tudo de qualquer jeito num lugar. Eu falei: é isso que você acha que é parabenizaram? Então a criança tem uma outra imaginação que a gente não tem. Então a gente tem que ser claros para elas. O que eu falei? Expliquei, né? Não, filha, é de parabéns, eles deram parabéns. Claro que num livro cabe uma palavra dessa? Cabe, porque o livro ele tem a função mesmo de aumentar nosso vocabulário. A leitura é ótima para enriquecer o vocabulário. Só que se você for contar a história para a criança, você vai ter que parar e traduzir algumas palavras. Que nem essa. Na verdade, para mim, eu nem tinha imaginado que ela não saberia o que era. E aí ela parou no meio e já me mostrou que ela não sabia. Então a gente tem que cuidar com essas palavras que para eles podem, para a gente é normal, mas para eles podem ser difíceis. Então ou você tem o cuidado de traduzir ou perguntar: você sabe o que é isso? Se você achar que é uma palavra difícil, você fala: você sabe o que é isso? Ou então você nem usa ela, você fala: então eles deram parabéns para ele porque ele achou e fez uma boa ação e tal. Mais uma coisa muito importante na linguagem, que alguns adultos cometem muito esse erro, é o quê? É se infantilizar ao falar com uma criança. A gente deve ter um cuidado de que falar com criança não é a mesma coisa que falar como criança. Você não precisa falar como criança, porque acaba causando uma confusão mental na criança. Eu acho que a criança deve olhar e pensar assim: isso aí é um adulto ou uma criança que está falando? Porque ele está vendo um adulto, mas está ouvindo uma criança. Então, adulto é adulto. Claro que você fala com criança diferente do que você fala com um adulto. Você fala mais suave, mais gentil, mais alegre, mais harmoniosamente, né? Mais delicadamente. Mas você não precisa falar com a criança e nunca falar palavras erradas igual as crianças falam, que fica lindo na boquinha da criança, fica muito feio na boca de um adulto. Uma coisa legal, para quem puder e tiver os meios, e inclusive nós vamos ensinar aqui alguns meios disso, de usar coisas simples para contar histórias, seria ilustrar as histórias para as crianças. Usar objetos, você pode usar coisas que imitem algum personagem, coisas que vocês possam encenar com a criança. Se a criança for participativa, você pode encenar com ela e vestir ela de um jeito ou outro, colocar um lenço na cabeça, um lenço na cintura, uma asa de anjo. Então, as coisas que as crianças vivenciam, elas gravam mais. Então, músicas também. Tem quase todas as histórias bíblicas infantis têm uma música correspondente na internet, você acha, facilmente. Então, você pode linkar com a música, cantar a música quando você está contando a história no meio do caminho. Então, tudo isso faz ela gravar bem a mensagem, tá? Tem uma outra dica especial que é o quê? Às vezes você não precisa ter o objeto da história em si, os bonequinhos, os personagens.
Você pode usar algo que vai chamar atenção para si, que a criança vai ficar vendo você fazer até concluir e vai ficar ouvindo a história quietinha até o final. Então esse também é um meio legal que depois eu vou mostrar na prática para vocês. E para concluir, eu queria deixar uma dica de ouro para vocês. Para ser um bom contador de história, é preciso, primeiro de tudo, ser um bom leitor. Então, faça disso uma prática no seu lar. A leitura enriquece e leva a gente a lugares incríveis. E as crianças que guardam uma boa memória afetiva com relação à leitura, elas vão gostar de ler a vida toda delas. E isso vai ser muito útil e necessário para toda a vida acadêmica delas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre objetos e meios práticos de vocês enriquecerem esse momento especial entre você e seus filhos.